Eu vou dar mais 2 minutinhos e vou começar para deixar o encontro gravado. Se ninguém entrar também não tem problema que a gente faz deixa gravadinho aqui e fica o conteúdo pronto para quem precisar consumir. Beleza? Fala, Gabriel, beleza? Fala, Henrique, beleza? Tô dirigindo de volta pro escritório, tá? Não, tranquilo. Eu Tô. vou tocar aqui, já está gravando, e aí a gente vai falar hoje sobre formação de preço e ponto de equilíbrio, tá? Aham, Então, tem alguma parte sim que é bom estar assistindo, mas também fica gravado assistir depois se precisar. Beleza? Então, vou começar aí, que já beleza. deu 7h03, né? Já está no nosso horário. Bom, pessoal, seguinte. O que que acontece, né? Até estava vendo um vídeo, tem um cara aí que foi CEO do Silvio Santos, então o nome dele é chamado Lázaro do Carmo, né? O cara, assim, os insights dele são bem bons, assim, essa parte profissional, ele é bem direto, e eu tava vendo um vídeo dele e eu gostei do que ele falou. Ele falou assim, pô, a empresa quando quebra, a empresa quando tem dificuldade financeira, entra no RJ, a resposta primeira que um consultor dá, que qualquer empresário dá, assim, não, o problema é de caixa, de fluxo de caixa. Só que a origem do problema de fluxo de caixa, ele não começa no ajuste financeiro. Ele é simplesmente uma consequência da formação de preço que você tem e da tua estruturação do teu modelo de negócio e as escolhas que você acaba fazendo. O fluxo de caixa ele acaba sendo um sintoma, né? Se a tua empresa não está gerando caixa, é uma estruturação que você não tá organizada. Então a gente vai falar hoje sobre formação de preço porque eu estou reajustando os nossos preços, né? E reajuste de preço tem alguns princípios. O primeiro princípio, eu só faço reajuste de preço quando eu estou perto da minha capacidade de oferta ou quando eu estou com uma pressão de custos muito grande. Como eu tenho uma margem muito alta, pressão de custo não me afeta, eu absorvo os custos que eu vou tendo ao longo do ano. Do outro lado, né, do outro lado, a minha capacidade de entrega, ela acaba sendo limitada e volta e meia eu atinjo ela. Então, por exemplo, eu estou hoje fechando o dia com 1.034 alunos e a minha estimativa é que eu tenho capacidade para atender 1.100 alunos. 1.100 alunos, tudo indica que se eu bater minha meta nesse mês, talvez eu chegue até final do mês. Meta de novos clientes. Eu vou bater a meta de faturamento, mas eu acho que eu não bato a meta de novos clientes. Mas provavelmente no mês que vem a gente chega em 1.100 alunos. Diante disso, eu ainda estou fazendo a transição de uma profissional nossa, que é personal trainer, para trazer ela para a área de vendas. Eu quero estruturar um novo canal de vendas, que é o canal de indicação, que eu fui aí em São Paulo semana passada, justamente no encontro somente sobre esse tipo de venda, né? Sobre esse tipo de canal de aquisição de clientes, que é um negócio que já fazem 6 meses que eu estou olhando e eu não tinha implantado ainda. Então a gente desenhou para começar a implantar agora nos próximos 3, 4 dias a gente deve estar rodando os primeiros testes com os nossos clientes, que a gente tem um problema, né? As vendas por indicação, elas acontecem muito quando existe a relação pessoal, quando você está aqui no mano a mano com a pessoa, ou quando você faz uma conversa por, por telefone, por vídeo, etc, né? Como a gente faz a renovação toda via WhatsApp, a gente está tentando buscar pontos de conexão que eu possa fazer uma ligação para o cliente, né? Porque aí eu consigo implantar esse novo modelo para adquirir clientes que eu acho que vai resolver o meu desvio aí de não atingir a meta de novos clientes. Bom, feito tudo isso, independente disso, né? Se eu estou tirando uma pessoa de uma área e colocando ela para uma área comercial, o que que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo a minha capacidade de entrega e estou aumentando a minha capacidade de venda. Naturalmente, com mais esforço em vendas, eu tendo a pressionar ainda mais a minha capacidade de entrega. Então, eu sou obrigado a ajustar.
O preço, eu tinha um chefe que falava assim, ó, cara, o preço, na verdade, o presidente da Bianco Grede, ele falou assim, Henrique, o preço é a coisa mais linda do mundo. Ele é um ajuste fino que tu faz para regular oferta e demanda. Então, se eu estou botando força de demanda, de criação de demanda com mais vendedores, e eu não aumentar a minha oferta, eu sou obrigado a aumentar meu preço. Como que eu optei dessa vez? Eu optei para fazer gradual, tá? Por que gradual? Porque me atende em termos de margem, que é o que a gente vai mostrar hoje aqui. E porque se eu não conseguir aumentar minha oferta para contratar mais gente rapidamente, eu consigo colocar mais reajustes ao longo do ano. Eventualmente, talvez eu precise baixar, e aí isso é algo que eu sei fazer também. Eu não gosto muito de fazer, mas quando a gente baixa, você tem que devolver, né, um benefício para o cliente. E aí funciona bem, né? As pessoas têm medo de baixar preço porque também não gostam de devolver estender plano para cliente, devolver dinheiro para cliente. Então, isso eu já fiz muitas vezes aí na minha carreira executiva e é o que faz a tua operação ficar sempre fluindo, ok? Mas não é o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje, então, é formação de preços. Vou compartilhar com vocês aqui o racional que eu fiz para aumentar o meu preço. E é importante que vocês entendam, e aí pegando já esse gancho aí do Lázaro, que a gente fala de. Deixa eu só ajustar o layout aqui. Opa, deixa eu me reduzir. Que a gente fala então de que se você não estruturar bem a sua formação de preço, você não estruturar bem também seu ponto de equilíbrio, é natural que você vá ter problemas de fluxo de caixa no futuro, tá? Então, começando aqui, compartilhei aqui essa planilha. Como é que eu comecei, né? Eu gosto de fazer isso sempre na horizontal, tá? Tem gente que gosta de fazer na vertical, mas como eu comparo linha por linha, e eu gosto de comparar os planos internamente, aí depois eu explico a lógica por trás disso, eu gosto de fazer assim, tá? Então eu começo vendo qual era o preço que eu cobrava anteriormente, qual o preço que eu vou reajustar, o percentual de reajuste. Então, dentro da minha estratégia, eu não quero perder cliente antigo, já que os clientes antigos são minha maior fonte de indicação, que é o meu canal novo de vendas. Então, o cliente antigo compra semestral anual, eu reajusto menos e os trimestrais dos clientes novos eu reajusto mais, ok? Então, eu vou segurar um pouco a minha força de. Bom, o meu LTV, vou tentar manter o meu LTV, reajustando o mínimo possível, vai ficar um pouquinho abaixo da inflação, mas eu acredito que na média aqui da minha ponderação, vai dar mais ou menos a inflação. Por que que eu não repasso mais que a inflação? Por que que eu não repasso mais que a inflação? Porque eu tenho margem alta, boa parte da minha margem tem um custo financeiro que é um investimento próprio. Então, assim, ao invés de pegar o dinheiro e investir eu mesmo, eu invisto na empresa e financio a empresa para ela me pagar para ela ter um lucro maior, ok? Então, para mim, está fazendo sentido aqui. Outro ponto que eu olho, cara, existe uma escadinha entre os planos. Então, o plano trimestral é o nosso plano de entrada, eu não tenho mais o plano mensal, mas eu coloco aqui esse plano mensal como referência para eu conseguir fazer os contratos, né? Contratos, descontos, devolução de nota. Que eu não consigo fazer devolução de nota se eu não tiver isso bem escritinho aqui, que é uma questão que contábil, mas não é o caso aqui hoje, tá? Então, eu sempre estou comparando qual é a queda de preços. Eu gosto de estar com uma queda sempre nas faixas entre 8 e 16% de cada nível, tá? Então a gente vai ficar dentro aqui, ó. Então do plano trimestral para o semestral eu vou ficar com 12%, do semestral para o anual vai ficar 10%. Por que que eu estou fazendo a queda maior para o semestral do que para o anual? Porque a minha venda de plano semestral ela está menor que a estimativa, está aumentando o plano anual. Então eu vou tentar reduzir um pouquinho essa diferença, ver se faz sentido ou não. Estou discutindo aqui com a Fernanda se eu não vou pegar e aumentar um pouquinho mais aqui, 269,90, tá? Aí eu forçaria mais a venda do meu plano semestral, que hoje está ficando fora. Já olho aqui meus preços brutos, e aqui vem o seguinte, gente, aqui eu coloco a taxa de desconto se eu fosse antecipar esses recebíveis. Por quê? O mercado inteiro de personal, o mercado inteiro de personal digital, eles antecipam. Eles antecipam uma taxa até maior que essa.
A taxa, por exemplo, 12 vezes de quem antecipa em Eduz, Hotmart, é 16%. Então aqui eu estou colocando uma taxa que é para me remunerar, ok? Então eu boto isso dentro da minha formação de preço para eu saber o que que é lucro da empresa e o que que é lucro porque a gente está investindo capital nosso na empresa. Se eu não tivesse essa conta, o que que eu faço? Eu reduzo o patrimônio que tem na empresa, distribuo o lucro e aí boto dinheiro para fazer a aplicação própria, né? Ou em outros negócios, tá? Dentro dessa formação aqui, então nós temos juros efetivos de... Oi, Amanda, tudo bem? Deu tudo certo? Só joinha ou não, que eu já sigo o meu raciocínio aqui. Acho que deu, né? Tá em casa, deu certo. Vamos lá. Então, Desculpa, Henrique, deu tudo certo. beleza, Cheguei. tá. Juros aqui, então, dentro do meu preço, aqui é interessante, ó. Então, o que que eu estou olhando? Porra, dentro de 989, 32,46 seriam os juros que eu anteciparia, que eu estou pagando aqui para mim. Plano semestral 102, e aqui que é a parada, ó. Num plano de um ano, os juros de quem antecipa já ficariam R$ 320, né? Isso aqui já é bastante, mas isso é um número que eu gosto de ver. Olha, eu não antecipo, eu recebo esse dinheiro, mas isso é um dinheiro meu, não é o dinheiro da empresa. Porque quem botou capital de giro na empresa fui eu, né? Quando a gente cria a empresa, a gente tem ali o capital social, né? E dentro da conta da empresa, o que é patrimônio líquido é dinheiro devido aos sócios. Tanto que você pode fazer, né? Você pode pagar juros sobre capital próprio para os acionistas. É um modelo que existe no Brasil. Não é um negócio que a gente usa numa empresa pequena, mas você pode pagar. Né? Quem trabalha no lucro real costuma usar esse tipo de ferramenta. Então é bom você entender o que que é proveniente do seu capital, o que que é proveniente do seu trabalho. Aqui os impostos, então vou trabalhando aqui. Taxas, eu sempre gosto de ver quanto que eu gasto de taxas. Eu tenho aqui, eu coloco dentro da minha formação, que eventualmente eu pago R$ 150 para uma nutricionista fazer consultas para as minhas renovações. Não é para todas, mas eu considero aqui na minha formação de preço como se fosse para todas, para a gente ter o pior cenário, né? E aí eu vou acompanhar aqui a minha margem de contribuição final. Bom, primeiro, margem de contribuição. Com a alíquota que eu pago, mais a operação financeira, etc., basicamente fica impossível, né, ter uma margem no Brasil maior que 80%. Tá? Então fica assim, você vai pagar imposto de 7,7, paga 2,5 de taxa. Então minha taxa aqui no mensal seria o mais próximo possível disso. E daqui para frente a minha taxa vai caindo conforme essa taxa de desconto aqui, ó, vai acontecendo. Perfeito? Se eu zerar aqui, ó, se eu zerar isso aqui, que acaba entrando para a empresa, eita, não atualizou. Opa, se eu zerar aqui, ó, minhas taxas ficam praticamente iguais, exceto a do plano anual, ok? Então, qual que é a diferença de margem que eu tenho? É a diferença desse custo, que eu chamo de custo de antecipação, que é o capital de giro que eu coloco na empresa, tá? Faz sentido eu fazer essa divisão? Isso é uma decisão que eu fiz, tá? Que eu fiz. Contabilmente, não precisa fazer, tá? Contabilmente, nem se faz isso. Mas por que que eu faço? Porque lá atrás a empresa rodava um com antecipação automática de recebíveis, e aí isso aí descontava um valor alto para nós. Eu peguei, falei para a Fernanda na época, Fernanda, nós não vamos tirar mais nada da empresa, a gente vai viver com o nosso dinheiro, né? Ou eu poderia ter aportado na empresa, por exemplo. E isso aí vai ser uma dívida que a empresa vai ter conosco. Né? Então, isso eu coloquei como regra. Então, isso virou um investimento nosso. A gente pegou e tirou dinheiro das minhas contas, né, das contas minhas e da Fernanda, pessoa física, a gente fortaleceu a empresa e até hoje eu considero que isso é um juro que a empresa paga para nós, porque lá atrás a gente fez isso para a empresa conseguir rodar, tá? Então, por que que eu avalio isso? Porque eu decidi. Isso é importante entender. Que na hora que eu vou formar preço, né, e aí eu vejo uma confusão que bastante gente traz. Todos vocês que estão aqui, né, vocês que vão me assistir depois, etc., são pequenos empresários. Pequeno empresário tem que ter uma noção de contabilidade, mas você não precisa seguir a norma técnica contábil, né? Norma técnica contábil, né, as instruções contábeis ali que o contador faz, é importante para quê? Para que quem vai avaliar seu balanço, a sua contabilidade, consiga avaliar todas as empresas iguais, né? Então, a receita, o banco que vai te conceder um empréstimo, bom, qualquer situação, um investidor que você vá
que vá lá fazer um aporte na sua empresa, você vai vender. Então precisa ter uma regra para que todo mundo consiga avaliar de forma igual. Agora, dentro da sua empresa, a análise tem que ser uma verdadeira, né? Tem que ser uma análise que realmente reflita o número final, mas é que faz mais sentido para você, que a gente chama de relatórios gerenciais. Então, o relatório gerencial, você que decide como você vai fazer. Então, nesse caso, eu decidi descontar o custo financeiro da empresa, que isso me machucou lá atrás. Eu tive, foi um custo, foi em torno de R$ 400 mil, que a gente teve que segurar do nosso dinheiro para fazer a empresa conseguir deixar de antecipar e fazer essa transição para receber conforme o cartão paga. Então, dentro disso, eu entendi, olha, vou colocar um juro que eu acho normal, né, que é o que a gente considera ok hoje, se eu for antecipar, etc. Porém, não vou colocar o mesmo juro que antecipava anteriormente. Perfeito? Isso aqui é só para explicar, é mais para estimular que vocês façam a análise da empresa de vocês conforme aquilo que é confortável e que vocês achem justo, né, para fazer esse tipo de análise de resultado, até para precificar. Por quê? Porque boa parte dos que estão aqui são profissionais que têm a imagem da empresa, né? Tem a imagem da empresa. E aí eu trouxe aqui uma informação que é importante organizar o pensamento. Primeiro, se fala muito de ter o preço de mercado. Então, precificar, você tem que olhar sempre para o mercado, mas tem que olhar para dentro da sua grade de produtos. Dentro da sua grade de produtos, que é o que eu fiz aqui, né? Estou olhando qual a distância entre os planos. O trimestral que eu vendo, para o semestral tem uma queda de 12%, e do anual tem 10%. Se eu considerar aqui, ó, a queda do anual para o trimestral, vai dar 22, 21%. Então, por quê? Porque eu quero induzir o cliente a ficar mais comigo. Antigamente, meu LTV, os clientes ficavam 8 meses comigo, agora os clientes ficam mais de um ano. Por quê? Porque eu estou incentivando o cara a ter mais benefícios comprando meu plano mais longo. Tem gente que sofre muito comparando com o mercado. Então, por exemplo, se eu for pesquisar hoje todos os personagens, o nosso provavelmente já é um dos mais caros. Mesmo assim, eu vou ajustar preço. Por quê? Porque o meu cliente está ficando, né? Então, é muito relativo ao meu serviço. Se eu não aumento, o que que acontece? O cara passa num, passa no outro, e aí a minha retenção vai acontecendo, eu vou tendo que sempre ir crescendo a minha empresa, só que eu não consigo crescer a empresa com a mesma qualidade. Então, é uma troca que a gente faz. Cada vez que eu aumento a empresa, eu sei que vai cair a minha qualidade. Só que eu vou trabalhar, eu vou estabelecer processo, vou treinar as pessoas para voltar para a qualidade que a gente tem. Então, quando era só a Fernanda, a gente tinha uma taxa de retenção lá de 48, 45. Depois a gente passou para 50, 54, hoje é 62. Só que olha que interessante. 17 de março, já bati 62%. Já bati, né? Então, é provável que esse mês eu chegue perto de 70%. Afinal, já estou falando de reajuste também. Tem gente dos próximos meses querendo antecipar já a renovação. Então, tudo indica que o meu preço ele está ok para o mercado. Talvez eu sofra para conquistar clientes novos, mas mais cedo ou mais tarde eu acabo vendendo. Por isso que eu estou criando esse canal novo, que é o canal de indicação. Tá? Outro ponto que é importante, quanto mais específico e personalizado, maior vai ser o comparativo do seu preço dentro da sua própria grade de produtos. Então, se eu sou muito diferente, a pessoa vai começar a comparar mais o meu preço. Ela decidiu comprar de mim, ela vai escolher agora qual produto. Porque é difícil comparar com outras pessoas. Então, eu consigo botar preço e menos que o mercado. Claro que não posso ser 5 vezes mais caro que o mercado. Eu tenho que entregar muito para isso. Mas dentro de uma margem razoável, vamos dizer que o meu concorrente eu vou trabalhar com 259. Alguns concorrentes que têm o tamanho nosso, em termos de seguidores, etc., trabalham com 239. Porra, é R$ 20, 10%. Eu acho que eu tenho qualidade hoje para entregar 10% a mais. Né? Tem gente que faz 219. Eu consigo até 20% entregar converter essa venda, entendeu? É possível fazer. E é possível dentro da quantidade que eu consigo entregar. Se eu pudesse, porra, aumentar a empresa hoje de 1.000 para 2.000 clientes, eu não estaria aumentando o preço. Mas não consigo, né? Então a gente está passando por isso, ok?
Então, qual que é a conta principal? Aí é a conta que vai dar segurança para te tomar a decisão. A primeira delas é o seguinte: se eu tenho 1.034 clientes ativos hoje, se eu aumentar 10%, a minha empresa perderia 103 clientes nos próximos meses, eu ficaria com 930 clientes. O que vocês acham? Provavelmente não, né? Então, se eu não vou perder essa quantidade de clientes, eu vou ganhar dinheiro aumentando o preço. Eu vou ganhar margem. Então, eu tenho que fazer o aumento. Porque não aumentar só é pior para mim. Eu vou ter mais clientes, eu vou perder qualidade, eu vou estar com uma margem menor por item, e eu não vou ter o tempo necessário, que eu acho que eu vou continuar crescendo, mas não vou ter tempo necessário para treinar as pessoas que têm que vir para a minha equipe. Então a gente vai trabalhando nisso. A formação de preço, ela te ajuda a ter essa clareza. Então, a formação de preço, a gente vai trabalhar um exercício prático depois, mas você tem que utilizar basicamente todos aqueles que são os custos variáveis da tua empresa, né? Você vai trabalhar em cima dos custos variáveis, para depois entender o teu ponto de equilíbrio, que é basicamente aqui, né? O que que é o ponto de equilíbrio? Tá bom de enxergar aí, Gabriel? Tá. Então, o ponto de equilíbrio para você pode partir de dois princípios. O primeiro, Henrique, não preciso do dinheiro da empresa para pagar minhas contas. É a lógica de uma grande empresa. O cara já está bem, etc. Ele parte disso aqui, ó. O ponto de equilíbrio é o seguinte: eu vou olhar o que que o mercado pode me dar e eu, partindo do resultado, eu vou definir ali uma distribuição de lucro, etc. Então, eu vou olhar somente o custo fixo, a minha margem de contribuição e ver quantas vendas eu preciso fazer para pagar esse custo fixo. Exemplo, o cara já tem uma rede com 10 lojas, ele vai abrir mais uma. Ele vai fazer essa conta. Na média, eu ganho R$ 1.000 por venda. Essa loja vai custar 200 mil por mês. Se eu vender 200 vendas, eu pago a loja. Perfeito. Tá, mas quanto que eu vou ser remunerado com isso? Isso não interessa, eu pago a loja. Então, a conta, sempre a conta de risco. Depois ele vai adicionar um pouco mais. Vai dizer, não, mas para essa loja valer a pena, eu tenho que remunerar no mínimo meu capital mais X. Ou eu tenho que, pô, dar no mínimo R$ 200 a mais de, 200 mil reais a mais de lucro, porque senão eu foco nas minhas 10 lojas e eu consigo 200 mil a mais de lucro e não preciso abrir uma loja nova. Então, o ponto de partida do ponto de equilíbrio é esse. É olhar teu custo fixo, quantas vendas eu preciso fazer para pagar esse custo fixo. E esse exercício ele serve para todo movimento de expansão que você for fazer. Vou contratar alguém, vou contratar um funcionário. Tá, mas quanto que eu aumento aqui a minha despesa fixa? Ah, eu preciso de aumentar mais essas vendas. Se eu precisar de 30 vendas por mês, eu vou precisar de 32. 32 só para pagar a pessoa. Para manter minha margem, eu vou precisar de 34. Então você começa a fazer conta e você começa a fugir do risco de inchar a tua empresa. Desafio que a gente está passando hoje aqui. Pô, tem que aumentar a empresa, tem que trocar escritório. Mas a gente vai segurando. Por quê? Porque quanto mais perto eu tiver de manter a minha margem, aumentando o custo, melhor, né? Então, o tempo vai me ajudando a ter mais clientes, ET, etc, etc. Mas isso é algo que eu já calculei. A quanto que vai me custar esse custo novo da empresa, certo? O segundo princípio, que é o que eu recomendo que vocês exercitem, né? É o princípio do quanto você quer ser remunerado. Eu quero ganhar quanto, né? Quero ganhar quanto? Aí eu pego o quê? Então, se eu quero ganhar 50 mil reais por mês, por exemplo, e meu custo é 50, eu vou calcular meu ponto de equilíbrio baseado em 100 mil, não mais em 50, concorda? Eu desejo, eu quero ser remunerado por isso, eu trabalho pra caramba, eu sou uma empresa, estou me transformando numa empresa, não posso me comparar com a lógica do que estuda nos livros para empresas multinacionais, gigantes, etc. Então, esse exercício, ele é o teu ponto de partida para te estudar reajuste de preço, para te estudar investimento na tua empresa, para te estudar qualquer coisa e para te não ter problema de fluxo de caixa. É daqui que a gente parte. Com isso, eu consigo entender para onde vai minha empresa nos próximos 3 anos, 5 anos. Então,
grande maioria de vocês já tem produtos bem estruturados. Já sabe o que que vende e o que não vende. Então você tem que começar a equilibrar. Pô, se no ritmo que tá, eu vou chegar na minha capacidade daqui a um ano, e pô, depois vai ser difícil reajustar os contratos com meus clientes, eu começo a aumentar o preço agora para os novos, né? É o que está acontecendo comigo. Pô, tô chegando perto da capacidade. Eu não vou conseguir aumentar a capacidade em 2 meses. Demora para um personal ser treinado. Demora para eu achar um personal. Vamos dizer que eu estou falando de 6 meses para aumentar a minha capacidade de entrega. Pô, eu vou ficar sofrendo até lá, com o cliente reclamando no meu ouvido, pedindo devolução. Não, vou aumentando o preço, vou aumentar um pouco. Se continuar batendo a meta, eu vou aumentar mais um pouco. E assim sucessivamente a gente vai trabalhando. Gradativamente, tá? Por quê? Porque eu já garanti o meu salário, né? Eu já garanti o meu salário, então tô tranquilo nesse ponto. Eu já fiz essa conta, beleza? Então, recomendação que eu faço. Cara, tu vai traçar a meta do que for maior. Se tu olhar que o mercado pode te entregar essa quantidade de clientes maior do que o salário que você deseja, você vai botar a meta que você acredita no mercado. Se você acha que o mercado vai te entregar menos, cara, tu vai botar a meta do salário que tu quer receber, porque aí tu vai criar uma cabeça de correr atrás. Senão é que a gente não corre atrás, tá? Se tu não botar na tua cabeça, tu não acreditar que o teu ponto de equilíbrio é 100 mil reais, se tu quer receber 50 e gastar 50 de custo fixo, tu não vai atingir meta nenhuma. Tu tem que colocar isso na cabeça, tu tem que ficar nervoso se tu não bater. Ah, mas pô, eu tô ganhando 30 e ganhava 15, tô feliz. Você tá feliz nada, tu botou 50, se tu não bater, tu não tá sendo competente. Que é o que tu quer, não é o que, não é o que o mercado quer. Porra, é o que tu quer primeiro, né? Então tu tem que se colocar em zona de desconforto, porque senão não evolui. E, cara, é muito bom estar na zona de desconforto. É muito bom estar sendo desafiado. Porque aí a gente vai entregando mais. E quando tu atinge, pô, tu fica feliz, né? Eu lembro, quando eu era, quando eu era executivo, eu falava assim, pô, eu vou estar feliz no dia que eu tiver um lucro de 400 mil por mês. Ganhar 400 mil por mês, eu falava, né? Falava até meio envergonhado para as pessoas. De, pô, isso aí eu vou me sentir rico quando eu tiver com esse resultado. Mas eu brincava, porque não enxergava ser possível. Pô, o senhor da empresa, 150 pau, né? Você, pô, como é que eu vou ganhar 400? Olhava para os empresários ao meu redor, tinha vários que já tinham uma vida boa. Hoje eu já olho assim, opa, talvez daqui alguns anos eu vou chegar nesse valor que eu queria, cara. Olha que interessante, né? Por quê? Porque eu comecei a me puxar para cima. Quando eu não era dono da minha empresa, eu não mandava no meu salário, né? Agora eu mando. Então eu vou dosando, né? Trabalho muito, aproveito um pouco, trabalho muito, aproveito um pouco, e a gente vai construindo um resultado bom. E vai construindo um resultado bom. Por isso que eu faço, traça a meta que for maior. E não aceita menos que isso, tem que se mexer. Vou mostrar os números aqui para vocês, que vocês vão entender o que eu estou pensando. E vocês vão entender, vocês vão olhar assim, para mim, porra, o Henrique tá. E não é que eu sou ambicioso, né? Não é que eu sou ambicioso. Hoje eu vejo assim, pô, totalmente diferente. Eu acho que, pô, é entregar o máximo que eu posso, e contribuir com mais gente e ganhar dinheiro também para aproveitar as coisas que a minha família merece, né? Beleza? Vamos pro próximo então? Seguinte, gente, depois eu disponibilizo isso aqui para vocês. Fiz um exercício prático aqui inspiracional, tá? Então, o que que é o exercício? A gente montou ali a formação de preço e vamos fazer o seguinte, conta. Peguei aqui, ó, qual que é o meu custo fixo médio da empresa por ano? É 70 mil reais, 833. Tá? Então, esse é o custo fixo médio. Hoje a gente larga esse mês devendo aí 71 mil reais, basicamente. E eu botei aqui, ó, que o salário hoje que a gente paga para a Bia e para a Fernanda é 70 mil, 35 de cada, certo? Eu tenho uma alíquota de imposto de 17,7, tem uma taxa de antecipação. Lembra que eu fiz a conta? Eu falei assim, pô, eu não antecipo, mas eu acho que a empresa eu tenho que considerar isso separado na empresa, porque isso é justo, né? Isso é justo. É justo a empresa me pagar isso, porque isso aí foi um dinheiro que a gente botou na empresa. A empresa não tinha condição de estar nesse estágio hoje se a gente não tivesse botado dinheiro nosso. Então eu começo a analisar o seguinte: como que eu cheguei nesse 7,38? Lá em cima, ó, eu desenhei aqui cada produto, certo? Eu botei aqui, ó, qual que era a taxa de desconto no plano trimestral, semestral, anual. Coloquei aqui qual o lucro líquido que cada um deles me daria. Perfeito?
Com isso, eu desenhei também a margem de contribuição. E aí, gente, eu ponderei aqui embaixo, ó, de acordo com a média de vendas que eu faço. Que eu tenho no meu indicador, eu vejo isso todo dia, eu sei esse número. Eu sei que 50% das minhas vendas são de plano anual, 23% de semestral, 27% de trimestral. Já olhei aqui, ó, ponderei a média. Então, a média ponderada da minha empresa é 70%, ok? Baseado lá na minha formação de preço, que eu já descontei esse custo financeiro, etc. Aí eu fiz a ponderação também da minha taxa de desconto. É 7,38. Por quê? Porque é 10% lá para o anual e é 3% do trimestral. Então, na média, vai dar 7,38. Ponderei meu ticket médio com o preço novo, né? Estou fazendo exercício aqui de botar um preço novo, então vai para 2.200. E o meu lucro bruto médio, eu estou colocando aqui que é R$ 1.500. Ok? Tirando impostos, etc, etc. Pois bem, coloquei aqui em cima, ó, taxa de antecipação. Tá vendo que tá amarelinho? Tá amarelinho porque aqui vocês vão poder simular, tá? A alíquota de imposto também tá amarelinho que vocês vão poder simular. Então, o que é o meu simulador? Cara, eu quero descobrir qual o ponto de equilíbrio, qual a quantidade de vendas necessárias para eu garantir o custo da empresa pago e o salário que eu quero pago. Então, eu cheguei à conta de 93. Quanto que é 93? É a soma do que eu desejo, mais a soma do meu custo fixo, dividido aqui pelo meu lucro bruto médio. Perfeito? Esse é o número mais importante da vida de vocês como empresário. Vou fazer um projeto novo, etc. Eu tenho que saber qual que é meu lucro médio por transação, por venda que eu faço, e quanto que vai custar esse custo adicional. Então, hoje, para eu garantir o salário, eu preciso de 93 vendas. Pago todo mundo e pago o salário nosso. Qual que é a nossa meta? Já botei aqui do lado, é 135. Certo? Então, com 93, se eu estou batendo a meta, estou pagando o salário, está sobrando dinheiro para nós ainda. Fiz um teste aqui, ó. Então, com 93 vendas, fiz a conta de trás para frente, que é o exercício básico, né? Cheguei em 93 vendas. Vamos ver se 93 vendas efetivamente paga todas as contas? Então, 93 vendas vezes o preço médio dá igual a 207 mil. Impostos é 17,7%, está ali em cima, ó. R$ 36.000. Antecipação, R$ 15.000. Vocês entendem que hoje R$ 15.000 por mês, que a empresa, no mínimo R$ 15.000 por mês, é fruto do investimento de 400 mil lá atrás, que é um juro que a empresa paga para mim hoje? Isso é uma multiplicação também que você vai criando na tua empresa. Taxa de cartão, aqui não tem como eu livrar. Isso aqui eu pago para ele 5 mil por mês. Custo variável, coloquei ali em cima. Então, lucro bruto, 142 mil. 142 mil paga custo fixo, paga salário desejado. Dá uma divergênciazinha aqui porque tem alguns arredondamentos. Então, daria mais ou menos 0 a 0. Sem antecipar, aqui é um ponto importante. Margem de lucro, 34,85, lucro final. Se dá menos de 32%, vale a pena ir para o lucro real. Tá? Não sei se tem alguém aqui que tem margem menor de 32%. Porém, eu não antecipo, né? Então, a minha margem efetiva da empresa seria 42,23 se eu fizer 93 vendas. Testando aqui. Testando aqui. Isso aqui é uma aula complicadinha, né? Mas o raciocínio vocês estão acompanhando. Depois vai para a prática, dá um monte de erro, né? Vamos lá. Meta anual. Minha meta anual são 135 vendas por mês. Isso me traz um faturamento bruto de 300 mil. Não era 300 mil, olha só que interessante. Não era 300 mil. Meu reajuste aqui, ó. Vamos considerar que deu, fazer uma médiazinha, 6%. O meu, 300 mil, 94 vezes. A minha meta era 286 mil, tá? Então, eu aumentar o preço e garantir meu atingimento, que é o que tá apontando a minha análise, né? Minha análise aponta o quê? Que eu vou continuar batendo a meta, porque eu estou com as renovações em dia, estou batendo a minha taxa minha distribuição de planos está mudando, eu vou bater minha meta de 286 e eu estou adicionando R$ 14.000 por mês por esse reajuste de preço.
Então, eu estou botando aqui 14 mil reais por mês, nos próximos 12 meses, 168 mil reais que eu vou ganhar por fazer um aumento de preço. Aí o cara começa a ficar corajoso, né? Opa, se eu não acho que eu vou diminuir a empresa, não acho que vai sair o número de clientes. A empresa, se eu reajustar o máximo possível, vai ficar no mesmo tamanho a empresa. Eu vou ganhar mais 168 mil com isso. E vou ficar com a empresa no tamanho correto, vou aumentar preço, né? Então, você começa a fazer esse tipo de exercício, aí você vai racionalizando aquele teu medo de, pô, será que eu aumento ou não aumento? Será que eu passo o aumento de preço ou não passo? Aí você começa a fazer o ajuste. Com essa série de análise, você vai, opa, você vai olhando para a tua formação de preço, olhando para o teu ponto de equilíbrio, tu sabe que no cenário mais trágico, tu tá com folga da meta que você tem, você toma a decisão mais tranquilo. Ninguém tem... Aumentar preço não é legal. Mexe com a tua confiança, entendeu? É uma questão de aceitação quase, né? Pô, aumentei meu preço, será que meus clientes vão continuar querendo comprar comigo? O fato de eles não comprar dói mais que o dinheiro que tu deixa de ganhar, né? Pô, perdi um cliente, cara, fica ali sofrendo e tal. Mas, porra, tem que olhar pro todo. Então, nesse cenário, olha, eu saio ali uma meta que ia me entregar 286 mil na média por mês para 300. Num ano dá 168 mil a mais para fazer esse ajuste. Coloco aqui os impostos. Olha só a antecipação nesse cenário da meta. 22 mil reais por mês. Por que eu não faço antecipação? Porra, 22 mil reais por mês que eu pagaria hoje para o banco, eu faço a operação, 266 mil reais por ano. Então, nessas duas ações, 266 mil mais 168 mil, eu já embolso 434 mil reais no ano. Então, a gente tem que fazer essa conta, cada um no seu tamanho, porque o teu faturamento vai crescendo, tu vai achando, ah, mas é 7%, é 2%, é 1% aqui. Isso tudo vai virando acúmulo de dinheiro. E aí vai facilitando você investir mais na sua própria empresa. Do outro lado, o fato de estar aqui também me dá segurança se eu quiser aumentar preço, se eu quiser antecipar esse valor. Porque já está no preço, né? Eu já sei que a minha margem aqui é 45%. Se eu não antecipar, se eu não antecipar é 53%. Esse exercício é uma análise que você faz pontualmente, né? Mas você está sabendo. Então, se eu sei que é 22, então, por exemplo, eu fiz uma operação com o Bradesco de antecipação de 450 mil reais, tá? Eles me fizeram a taxa de 1,20. 1,20. Selic dá 1,17, 1,18. Entre eu esperar para receber e receber tudo agora. O que eu estou aplicando, né? A diferença que eu estou aplicando, tira juros, etc., fica a mesma coisa. Então, eu consigo ter, quando eu boto isso no preço, eu também consigo saber que isso aqui é um dinheiro que faz sentido eu trazer para mim se eu quiser. Você começa a fazer relacionamento com os bancos. Mas por quê? Porque a tua formação de preço está correta. Imagina se eu considerasse que isso aqui era lucro. Eu não ia conseguir ter a cabeça de entender que isso aqui é operação financeira. Então, por isso que a gente faz de forma gerencial. Aqui eu estou complicando a vida de vocês, tá? Mas que é importante começar a pensar assim: o que é operação financeira, é operação financeira. O que é operação do teu negócio, é operação do teu negócio, do teu trabalho. Você tem que separar essas coisas para poder jogar o jogo certo. Poder negociar com o cliente, negociar com o banco. E aí você vai criando avenidas de crescimento para a tua empresa. Vai ficando mais seguro, você tem alternativa, né? Pô, tem recebível, se eu quiser eu antecipo. Por quê? Se eu não quiser antecipar, também não antecipo. O banco sabe que eu tenho dinheiro, já viu que eu opero bem, ele vai me dar uma linha de crédito. Então você começa a ter algumas linhas de pensamento que começa lá na tua formação de preço, para te ter fluxo de caixa positivo agora. Isso aqui é um pensamento que vocês vão amadurecendo, assim, eu fui amadurecendo com os anos. Eu contei que encontrei aquele meu colega que tem muita grana, né? A empresa dele fatura bilhões, etc, e tal. Cada conversa que eu fui fazendo com ele, ele foi me treinando nisso. Então você vai entendendo essa dinâmica e principalmente para saber o que é dinheiro seu e o que não é. Então quem não tem caixa e antecipa, entende que esse dinheiro aqui ele não é seu. Ele pode ser seu se você se organizar, mas ele não é seu. Então tu tem que botar no preço para te conseguir, né, fazer esse tipo de operação. Pô, às vezes eu tô apertado, vamos dizer, alguém que tem a situação, tô apertado, vendo no boleto. Quero antecipar, tem um contrato, tu pode antecipar no banco, só que tu já coloca isso no teu preço, cara.
Entendeu? Coloca no teu preço. Pô, ajusta o teu preço, coloca. Esse aqui é um dinheiro que eu tô me pagando, que a empresa está me pagando, é operação financeira. Porém, o cliente mal percebe, tá? Se botar 2% ao mês ali, em operações de 3, 4 meses, contratos mais curtos, o cliente não percebe. Só que você tem possibilidade na tua empresa, entendeu? Você tem jogo para fazer. Por que que eu tô falando isso? Cara, hoje eu tirei para ler um artigo, e aí, quando a gente foi fazer os conteúdos da semana, já fala de guerra e tal, né? Disse, pô, cara, vamos fazer o seguinte, em vez de falar de guerra, vamos olhar a última grande crise, né? Não considero que guerra seja um cenário base, mas vamos olhar a última grande crise. O que que aconteceu? Então eu comecei a exercitar aqui dentro da minha cabeça, ou se tivesse uma grande crise, o que que eu faria? Pô, crise forte dessas aí, igual teve o Covid. Vocês têm um plano para caso aconteça isso? Onde vocês vão buscar grana? A diferença é você entender esse jogo, que começa na tua formação de preço, começa no teu ponto de equilíbrio, é o que vai te colocar numa posição de vantagem numa eventual crise. Pode ser uma crise mundial, mas pode ser uma crise do teu setor, cara. Né? Imagina, por exemplo, que saia uma decisão lá do CREF que não pode mais fazer treino online. Olha que situação. Como é que eu faço? Eu tenho que estar com a cabeça preparada. A empresa tem crédito, estou bem relacionado, tenho recebível, tem. Então, essa operação, ela começa nisso. Tem que formar o preço dando o endereço. A palavra certa é um endereço para cada coisa. Então, tem que ter um endereço na tua formação de preço para essas questões de antecipação, tá? Isso aqui é uma experiência que eu estou dividindo com vocês, que eu peguei de um cara mais experiente que eu, que ele falou assim, né, para mim, pô, tinha um amigo meu, tu sabe? Aí ele falou, não, tu conhece a pessoa tal, né? Ele falava aqui, eu falei todo mundo, eu não tenho nada com banco, eu não faço negócio nenhum com banco, nada financeiro. Aí quando ele precisou de dinheiro, ele quebrou, né? Aí o cara falou assim, porra, eu não, né? Se eu precisar de dinheiro, eu tenho acesso, porque eu tenho relacionamento. Só que no custo dele, também não, também não está antecipando. Mas está ali, na formação de preço, aquilo ali é o custo de antecipação. Então, se tu vende a prazo, se tu, a Amanda ali faz contrato anual, tu tem que botar na tua formação de preço uma eventual antecipação. Isso é um dinheiro teu, tu pode antecipar, né? Vai prestar o serviço depois, etc. Porque tem concorrente teu que antecipa. E ele está puxando o preço para cima, às vezes. Para pagar as contas dele, tem estrutura alta, e é um dinheiro que pode vir para o teu bolso. Mesma coisa, o Gabriel, né? O Gabriel tem uma operação que ele remunera também uma comissão para os funcionários. Então, é uma operação que tem que tomar muito cuidado com a antecipação, mas tem que ter no custo. Se precisar, deu uma crise, precisa resolver um mês. Ele resolve um mês e depois manda a pessoa embora, se for preciso. Mas bota o dinheiro no bolso, tem que saber como ele faz essa conta de fechar a empresa. Beleza? Então, aqui, meta anual, ó, situação como é que eu fiz aqui. Então, custo de taxa de cartão, 7 mil por mês. Custo variável. Por que que é teste? Porque eu estou fazendo vendo se a conta bate, né? Então, eu sempre faço de cima para baixo, de baixo para cima. Lucro bruto, como é que ficaria? 207. Pagaria todos os meus custos fixos, paga o salário desejado, boto 66 mil no bolso. Margem, 45%. Somando antecipação, ó, quando eu somo ali em cima, minha margem vai para 53%. Devo aumentar o preço ou não? Baseado no que eu estou falando aqui para vocês. Qual que é a situação? Qual que é a sugestão? Devo, né? É fácil falar do negócio dos outros, né? Para aumentar o de vocês, vocês não querem, né? Então, assim, a gente tem que racionalizar esses desafios e transformar em algo que você consegue rotineiramente fazer da mesma maneira. A última vez que eu mexi aqui, 2024, eu acho. Mesma planilhinha, só fiz uma nova, ó. Escrevi aqui, ó, reajuste de preço 31/3/2026. Escrevi a minha lógica aqui, que eu estava no dia. Vocês foram compartilhar a lógica, né? Ponto de equilíbrio, o estudo que eu fiz. Então, o que que é o meu estudo? Pô, se eu perder 135, 93 menos. Se eu perder 504 clientes, esse reajuste de preço, ainda fico com a empresa dentro do ponto de equilíbrio. Se a empresa sair de 1.034 para 530 clientes,
Mais ou menos essa conta aí. Então tem esse período todo em um ano, até chegar em 530 clientes, que a empresa ainda dentro do ponto de equilíbrio, gerando lucro, pagando as minhas contas, pagando salário. Aí começa a ficar melhor assim, né? Então são dois caminhos. O primeiro, esse é o caminho da segurança, e o outro tem que ter o caminho da ambição, o caminho de, pô, quanto que dá para fazer? E aí você se desafia para fazer o bendito resultado, né? Eu não preciso, né? Eu preciso do meu salário para pagar minhas contas hoje. Vivo bem. Não preciso do lucro todo. Mas, pô, como é que eu vou investir na empresa? Né? Fazer um escritório novo. Ah, vai me custar uns 300 pau. Né? Entre contratação de gente nova, entre reforma, compras de equipamentos, etc. Entre adicional de aluguel que vai ficar mais caro. Mas, pô, tu vai começando a trabalhar isso, vai vendo por que que tu faz as coisas, entendeu? Então, esse aqui é uma aula hoje mais difícil, um encontro mais difícil, né? Isso aqui, se alguém quiser simular alguma coisa, a gente pode fazer um exercício de simulação aqui, tá? Mas o objetivo principal é que tenha cabeça de fazer conta de ponto de equilíbrio. Tá, por exemplo, vou começar aqui, vou aumentar o custo em R$ 5.000, aqui 76 mil. Perfeito, ó, já calculou aqui meu novo ponto de equilíbrio, 97 alunos. Então tem que ter 6 alunos a mais. Vou aumentar o custo aqui para R$ 90.000, 106. Perfeito? Então, a planilhinha que vai ajudar vocês. Vocês podem ajustar. Ah, o imposto meu não é 17. A gente conseguiu uma redução aí. Vamos distribuir com outro faturamento, etc. Bababá, ficou 13,3. Opa, já muda também. Assim sucessivamente. Tá? Vou fazer uma pontinha aqui. Fazer um ajuste aqui só. Ok? Sim, Rico, vou compartilhar assim com vocês ali. Vai ter a planilha ali, e aí vocês vão ajustando. Beleza? Beleza. Exercícios básicos aí para a gente fazer. Hoje é um negócio que a gente entende assim à primeira vista, mas na prática é onde dá confusão. Na hora que a gente entra aí no detalhe. Se alguém, eu vou compartilhar agora já, tá? Já compartilho agora com vocês. E anexo aqui depois no. Vou anexar depois ali na aula na área de membros e vou compartilhar aqui agora com vocês. Quem quiser ir fazendo, trabalhando nisso agora, eu fico aqui para apoiar. Quem não quiser também, não tiver nenhuma dúvida, aí pode também sair aí da live ou trazer alguma dúvida que queiram, né? Já pode trazer aí para nós. Perfeito? Vou pegar aqui alguma dúvida, gente? Tranquilos? Quem vai aumentar preço aí nos próximos meses? Tá. Eu tô reajustando agora os alunos antigos, né? Eu aumentei no final do ano ali, né, cara? Depois que comecei a mentoria. E agora Uhum. tem que reajustar os alunos antigos. E... Mas eu uso o índice ali, né? Tipo, vai variar entre 6 a 10% o reajuste. Não é nada calculado do que precisa, né? Digamos assim, né? Tu vai com o mercado, né? Só que essa dose tu tem É, que saber sempre, Gabriel, que é a dose da sim. capacidade de entrega. Não tem porque tu reajustar por reajustar. Pode reajustar de uns profissionais, de outros não, entendeu? Lógica assim bem simplificada, né? Formação. Amanda, já aumentou ou não? Não, não aumentei. Acho que a gente botou no teu orçamento para aumentar, né? Sim, a gente colocou, mas assim, cliente novo quando chega é muito difícil. Muito difícil. E os velhos? Os velhos até dá para dar uma reajustada, tá? Depois que conhece o trabalho, eles não reclamam. Mas assim, quando a gente manda a proposta, daí eles estão muito acostumados com a agência, né? Eles acham que a gente realmente está mentindo, que a gente tem um perfil de Uhum. agência, mas a gente não tem nenhum perfil de agência. Mas E aí aí é continuar repetindo a história, né? Até o pessoal. sim, a gente sempre repete várias vezes e, enfim, mostra resultado, mostra tudo, mas a gente entende que o pessoal tá cansado, né? É uma área assim que
É difícil achar Isso. profissional bom, Tem muita, então a gente tem depende. muita, tem muita oferta, né? Muita oferta de gente júnior, né? Nossa, muita concorrência, e a agência oferece um pacote de várias coisas, aí a pessoa faz cálculo, mas aí se eu tiver que pagar para o Google essa taxa, daí vou ter que achar alguém para o Meta é mais outra taxa, daí se eu precisar de alguém fazer o criativo é mais outro valor. Nossa, juntando tudo vai dar um absurdo, É. sabe? Mas tem que passar. Tipo assim, como o teu maior resultado vem dos clientes antigos, isso até é um Sim, posicionamento através de preço. Ah, não, o meu preço é mais caro porque é assim. Né? Se tu tá com o preço sim. muito perto, né? Se o preço está muito perto, Uhum, tu percebe, isso é uma história para vender. Então, não, meu preço é mais caro porque é assim, a gente faz assim. É. sim. Isso É, antes a Eu gente até. compartilho dessa dor, né, Amanda? A gente está no mesmo segmento, eu sou agência, Isso, você é mídia, e isso, eu tive que baixar, na verdade, e diminuir pacotes, deixando mais enxutinhos para facilitar a entrada, que é o que você sim. falou, o cliente que já está na casa, ele até vê valores, você consegue mexer, né? Porque é isso, tem muita oferta, o mercado está muito tomado, né, de concorrência, comoditizando, né, os serviços, então tá mais difícil de entrar mesmo. É. Claro, E não. aí muita gente tem experiência ruim, então é muito difícil a gente conseguir mudar isso de primeira, sabe? Mas aí depois vai indo, a gente vai ganhando. Amanda, no teu caso, o do Rico eu acho que é um pouco diferente, assim, que é vocês são muito especialistas, entendeu? É muito só Uhum, vocês dois, eu acho que tem que aumentar. Melhor não pegar cliente novo, reforçar isso aí, buscar indicação, pegar algum cliente para dizer, não, fala com ele e tudo mais, uhum. porque tu já tá chegando também perto do tamanho que vocês vão acabar tendo, né? Vocês vão trabalhar com Tá, indicação. já tá bem no, quase no limite, assim. Aí quem vem de indicação, daqui a pouco vocês não vão atender, que é o cliente que tende a ficar, né? Que já vê mais valor, Isso, mais. Então, acho que é um ponto, assim, que eu faria, assim, de imediato. E reajusta um pouco, sim. né? Não precisa reajustar 10, se ajusta 5, depois bota mais Uhum, 5, né? Conforme vai chegando perto dessa tua necessidade, que representa bastante ainda ao longo de um ano. É bastante. sim. Gente do céu, onde é que eu botei essa pasta? Deixa eu abrir de novo aqui. É, e como tem essa coisa das pessoas desacreditarem, Amanda, produzir conteúdo de depoimento, de cases, Uhum, e buscar marcas que tenham um reconhecimento, indústrias diferentes, para você mostrar também a capacidade de atender isso aí, é que gravar esse tipo de coisa, estruturar cases ajuda, né? Porque realmente tem muito descrédito, tem muito menino atendendo no mercado, né? Pega frila e não entrega. sim, Tem com bastante, certeza. tem bastante, né? Isso aí não tenha dúvida. É uma das coisas que mais tem hoje na área de vocês aí. Mas o Rogério, por exemplo, tem outra concorrência, né? Tem que é bom olhar para os outros lados. O Rogério antigamente era só o despachante que fazia. Hoje o cara faz pelo site do Detran, né? E tá aí, o negócio tá vivo, tá faturando. Aí tem os aplicativos, agora é sem parar, Connect Car, todo mundo quer morder uma fatia. O aplicativo da Porto ali já me manda, você não pagou ainda seu coisa do ano, mas o meu só vence no final do ano, tá cobrando. Então, assim, é normal do mercado, assim, só que a gente não pode deixar de se posicionar para fazer a rentabilidade nossa acontecer, né? Dá medo, tá, gente? Mas, nossa, pô, não é que não dá medo, mas o que que eu mostrei o racional? Para vocês terem exercitarem dentro do negócio de vocês aquilo que é possível, né? Não quer dizer que seja o que que facilita. Como eu tenho muitos clientes, é muito difícil eu perder, por exemplo, 50 clientes no mês, né? Muito difícil. Pode acontecer, mas é muito difícil, né, reduzir. Então, facilita essa distribuição. O Rico, por exemplo, trabalha com poucos clientes, né? O Rico já é bem mais sensível a fazer um aumento de preço, porque, pô, se ele perde um cliente, dá um impacto no faturamento dele, né? O Rogério é a mesma coisa, o Rogério consegue aumentar, pô, tu pode fazer exercício, Rogério, de aumentar 1% a cada mês do ano. 1%. O cara não viu, é R$ 1, é R$ 2, entendeu? Pro mês que vem agora eu vou aumentar das transportadoras, das locadoras, É. que eu sei que não vai chiar muito, porque a gente presta um serviço diferenciado para eles, então eu acho que não vai chiar muito. Algumas, né? Eu sei que eu vou poder aumentar. Agora, o balcão eu já cobro aqui já um preço no meu, pelos concorrentes, o meu já está entre os mais caros. E agora os lojistas que eu estou voltando a atender, que eu não gosto de atender, eles não tem como mexer, cara. É os revendedores de carro, né? Que eu não sei como chama aí no sul, né? Eles, Garagista.
Garagista, Garagista é o nome aqui. esses Garagista. aí. Chamam de picareta também. Picareta É, também tem. Também aqui em São Paulo é igual. Eu mexo com o carro também, mas eu não tenho loja. É, tá. despachante também tem fama de picareta também. Tem jeito. Tem jeito. Deixa eu pegar aqui, ó. Achei a pastita. Deixa eu ver se vai aqui no chat. Ó, Amanda, você deixa eu na lista dos últimos aí, tá? Que vai aumentar, tá? Dos clientes novos, tá? Não, não vou aumentar, Rogério, fica tranquilo. Amanda, vou te ensinar um É. negócio. Tem que pedir o Pix compromisso do Rogério. Tem Tem, que mandar o tem, Pix compromisso, aí tu mantém o preço. Enquanto ele não mandar Pix, o preço vai aumentar, Rogério. Não vem com esse papo tem. furado aí. Eu tô esperando o meu site ficar pronto. Acho que essa Tem ele, semana tem, sai. tem ele, tem a Renata também. A Renata Essa também. semana, essa Não tô... semana Tem. sai meu site. Acho que a semana que vem nós já. Pessoal, vou ter que mandar no WhatsApp de vocês, porque alguma coisa, não sei se alguém manja disso aqui, disse que eu não posso compartilhar aqui. Eu sou o anfitrião da coisa. Estranho. Não tô conseguindo. Tem que mandar no Você WhatsApp. fala essa planilha que você fez? É, ele tá dando que eu não consigo compartilhar. Tem alguma restrição? Ela é planilha de Excel ou Google Excel. Planilhas? Excel. Excel. Deixa eu mandar um teste aqui, ó. Teste vai. Eu quero mandar um arquivo. Ó, do meu computador não vai. Só do que tá online. Estranho, né? Ah, tá, mas é porque você está em dois computadores? Não, tô num só. Ó, não é possível enviar arquivo devido a restrições do administrador. Mas, porra, eu sou administrador, cara. Eu não sei o que tá É, acontecendo. é, Configurações. Deixa nas configurações, clica no settings, deve ter regra de quem pode enviar arquivo, você, eu todos. abrir todas as configurações. Chat. Não, acho que é mais fácil enviar para vocês aí Mas no se WhatsApp. mandar no É, põe WhatsApp, no no grupo WhatsApp. também. É que hoje eu fui, como é que é no meu WhatsApp, eu fui nocauteado ali, fui, Ah, fui tá. Te banido, derrubaram? fui banido. Foi Agora de castigo? tô de castigo aqui por 20 horas hoje. Hoje a gente tomou o strike no meu aqui, a gente tava mandando mensagem. Nossa, é. Aí agora é um saco, né? Fica 20 horas ali, volta e meia eu sou banido também. Faz parte do show. Deixa eu mandar aqui pelo AirDrop e depois eu mando para vocês. É, tem que usar esses aplicativos de gestão de mensagem e tal para não acontecer isso, né? É, O eu, ManyChat não resolve isso para você? não, eles estão muito duros, assim, eles querem que o cara bote a API, né? Só que a API tu fica muito travado, tipo, a API eu não consigo mandar um áudio, né? O que que eu fiz? Eu tenho um grupo ali de 400 e poucas pessoas, eu mandei um áudio gravado para todo mundo estar no grupo. Tem gente que tá ali, né? Só que eu vou liberando 20 e poucos por dia. Aí eu acho que o Léo esqueceu e ele tava mandando 20 e poucos por dia e ele tava copiando e colando mensagem para um monte de gente ao mesmo tempo. Aí acho que foi, Ah, é, aí, porra, aí não deu, sabe? Aí não ele deu. bloqueia mesmo. É, eu tô bloqueado, por isso que eu tava querendo mandar por aqui, cara. É porque... Tem um aplicativo de transferência que chama WeTransfer. Deixa eu te mandar o link. Ah, sei qual é. Sabe qual é? Manda online pelo WeTransfer para um perfil qualquer aqui que a gente compartilha. Se quiser É, mandar no meu. deixa eu só tentar mais uma vez o AirDrop, que o AirDrop deveria dar, né? No WeTransfer eu acho que você recebe um link para poder compartilhar, ou então você pega o link de compartilhamento, você tem Drive na nuvem? Como é? Só deixa... Eu não Você entendi. tem algum disco na nuvem, algum disco compartilhado, tipo o Google Workspaces, o Google Drive? Essa tá no Drive, só que eu acho que não Se você subiu. clicar com a direita no arquivo e ele tiver monitorado com o Google Drive, ele abre Share with Google Drive. Você pode compartilhar com o Google Drive. Aqui, Ele ó. abre link. Matou a charada. Isso aí, a gente copia o link aqui, ó. É isso Pronto. aí. Você só tem que liberar para qualquer pessoa que acessar poder ser leitor, que a gente consegue abrir e Consegue baixar. abrir e gerenciar Mas já acesso. abriu aqui, já abriu. Você tem que só gerenciar para ninguém editar, né? Então você bloqueia só para editor esse link que você compartilhou, só para leitor esse link que você compartilhou. Tá.
Tá Senão a gente certo? mexe na sua planilha, você se ferrou. Não, mas eu tenho outra, aqui eu tenho outra. Eu só queria que vocês baixassem aí, que depois eu Deixa eu ver o subo lá na celular. área de membros, entendeu? Baixa aí só para Tá vocês, bom, quem quiser exercitar durante aqui até as 8h30, eu já dou uma força para quem quiser dar uma olhada, a gente já trabalha junto. Aí fica tá mais bom. fácil de para Ah, Gente, mas eu eu vou vou É, saindo, baixar aqui. tá? Tô um pouco Fala, mano. turbulento, Tá? tá É, bom? amanhã tem um dia turbulento aí. Falando. Tchau. E Tchau. acabou o tchau, tchau. chocolate, né, mano? Então. É, vice. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Mas se eu começar a mexer, vai mexer para todos do jeito que tá, não é? É só tu É, baixar. copia, você consegue Ah, salvar tá. uma cópia. Vai lá no file e dá um create a copy. Ô, Rico, qual que é o formato que tem que baixar ali? Que tem quatro opções de formato. Eu baixei uma, só que ele tá sem nenhuma fórmula daí. Ele É, só Ah, tá com não, os números, tá então, ligado? fiz ali você as. vai no file e create a copy. Aí você faz uma cópia, download a copy. E aí você baixa como arquivo planilha do Excel mesmo. É porque se você salvar como Ah, tá. CSV e exportar, ele vai perder algumas coisas. Sim, isso foi o que aconteceu. É isso aí, é no create a copy. Tecnologia, a gente dobra ela. Tem jeito, né? Homem gosta mais de número que mulher, né? Mulher ainda sai correndo dos números. Homem fica aí, Não, olha. Ah, eu vou te falar que meu lado feminino é forte nessas horas, né? Como é que é? Ô? Meu lado feminino é forte nessas horas. ô, Rico, eu vou em criar uma cópia e baixar uma cópia? Não. Depois. Baixar uma cópia porque ele tem cópia online ou baixar. Aí você baixa uma cópia que você salva no seu computador. Ah, beleza. Eu vou tirar aqui de gravar, que aí vocês podem compartilhar. Depois eu edito o final da aula aqui e tiro esse pedaço. Beleza? Deixa eu só Boa. interromper.